críticos em relação aos juros mais altos, né, já que a gente está falando aqui em relação à questão dos juros, ao arcabouço fiscal, muitos críticos dos juros mais altos, eles dizem que isso vai penalizar, sim, a atividade e o crescimento econômico, isso é fato, né, a gente até entende exatamente o quanto os juros altos acabam impactando o crescimento do país ou o não crescimento do país. O próprio presidente Lula já falou isso diversas vezes, né, e que ninguém pega empréstimo ou financia com juros neste patamar. Aliados do governo dizem que o juro alto também está comprometendo a geração de empregos. O próprio presidente Lula falou isso no discurso, né? Acabou responsabilizando a questão do desemprego, colocando na conta ali do Banco Central o número dos desempregos atuais, né? Falou que pelo menos parte dos desempregados está ali sendo na conta do Banco Central. Mesmo assim, os dados econômicos, eles acabam mostrando que o juro no atual patamar ainda não foi o suficiente para arrefecer a economia tão fortemente. Os dados do CAGED mostram a criação de empregos acima do esperado. E o IBCBR, que é uma prévia do PIB, acabou mostrando ali, trouxe uma aceleração das atividades no último mês, inclusive fazendo até várias casas revisarem as perspectivas para o crescimento do PIB neste ano. Até mesmo o Focus acabou mexendo ali na previsão, né? Já está prevendo um crescimento de 1% neste ano. E também vale lembrar, né, Felipe, o próprio Campos Neto, na hora que a gente trouxe aqui essa questão, né, dos números, da crítica que a gente viu o próprio Lula jogando a responsabilidade em relação ao não crescimento do país, aos juros, a questão do desemprego também. O Lula, nesse discurso de 1º de maio, foi muito categórico em falar que a culpa é do Banco Central em relação aos desempregos. A gente tem ainda esses dados, o próprio Focus já está fazendo algumas revisões, a gente sabe exatamente a postura tanto do governo quanto do Campos Neto. Vale agora entender qual vai ser o tom que vai vir neste comunicado de hoje. Pois é, Paula, se o tom vier, né, bastante forte, bastante focado em risco fiscal, como tem sido feito nos últimos comunicados, isso provavelmente vai dar munição para o governo fazer mais ataques e elevar ainda o tom. Se o Banco Central acabar retirando, né, aquela frase que pode voltar a fazer o aperto monetário caso seja necessário, isso pode ser interpretado como um gesto ali de boa vontade do Banco Central, inclusive em relação às questões que o próprio governo já tem encaminhado no Congresso, seja a questão do arcabouço fiscal, seja a questão da reforma tributária, que pode estar em andamento, que deve estar em andamento nos próximos meses também. A questão das críticas, você muito bem trouxe, né, Paula? A questão das críticas não acontecem só no Brasil, as críticas acontecem também nos Estados Unidos. Eu me lembro até de uma carta que senadores, parlamentares americanos encaminharam ao Federal Reserve falando que elevar o juro vai comprometer a atividade, que os Estados Unidos já estão na beira de uma recessão e que se o Federal Reserve elevar o juro ainda mais em 0,25 ponto percentual, como é esperado pelo mercado, isso vai agravar ainda mais a situação americana, isso vai agravar ainda mais o cenário de risco de recessão lá nos Estados Unidos. Então, parece, né, muita gente acredita que é uma situação apenas no Brasil, né, essa crítica, essa elevação de tom contra o Banco Central, mas nos Estados Unidos uma série de parlamentares já fez, inclusive, cartas, né, para o Federal Reserve, porque justamente tem esse medo de recessão. E embora os números americanos seguem fortes, inclusive agora há pouco saíram os números do ADP, né? Criação de vagas de trabalho lá nos Estados Unidos, bem acima das expectativas do mercado. Só para a gente contextualizar aqui, foram 296 mil empregos gerados no setor privado. A expectativa do mercado era 148 mil empregos no mês, né? É bastante, praticamente o dobro do que era esperado. Então, e a gente está às vésperas de um payroll que vai acontecer na sexta-feira. Então, mesmo os parlamentares americanos dizendo que aumentar o juro pode jogar os Estados Unidos numa recessão, a gente vê dados de emprego muito fortes nos Estados Unidos, mesmo com as empresas anunciando layoff, né, várias demissões, as big techs, bancos, entre outras empresas anunciando demissão.
tem bastante emprego ainda nos Estados Unidos, praticamente em pleno emprego. Né? Os salários estão aumentando, o que acaba contribuindo para a inflação. Então, o Banco Central tenta remover a inflação, né? Diminuir a inflação, tenta segurar o mercado de trabalho também, já que o Fed tem esse mandato de controlar o mercado de trabalho também. Então, o Fed tem, na sua perspectiva, a necessidade de elevar a taxa de juros, mas ainda tem esse receio, né? Poxa, crise bancárias aumentando, risco de crédito aumentando, economia à beira de uma recessão. Isso vários analistas têm falado, que quando a recessão chegar, pode ser que ela venha como aquela onda que vem do nada e leva tudo que tem pela frente. Então, essas críticas seguem bastante fortes justamente pelo receio, né? Imagina só a maior economia do mundo entrando em recessão no segundo semestre ou no começo do ano que vem, o que isso poderia trazer de consequência negativa, não só para os Estados Unidos, mas para todo o mundo, Paulo. Exatamente, Felipe. Vale lembrar, você trouxe aí o ADP, né? O ADP, só para a gente pontuar aqui a diferença, o ADP pega só a geração do setor privado, o payroll, ele pega a criação de vagas tanto do privado quanto do setor público. O payroll, nesta sexta-feira, que tem aí uma grande expectativa, mas o ADP por si só já vem mostrando ainda assim a força do mercado do trabalho americano, que permanece alta, 296 mil vagas, né? Empregos gerados no setor privado somente no mês de abril, muito acima do que estava sendo previsto, que seria ali, né, em 148 mil a previsão. Lembrando que no mês de março foram abertas 142 mil vagas. A gente vai falar mais sobre daqui a pouco, inclusive, também de dados, Felipe, a gente tinha até separado aqui também da economia de criação de emprego lá na zona do euro, zona do euro também que tem política monetária, decisão amanhã, né, também ali, a política monetária da zona do euro, situações, por isso que a gente falou, né, estão muito semelhantes em vários locais. É claro, são cenários muitas vezes diferentes dessas economias, mas os desafios praticamente o mesmo. Conter a inflação, tem aí o aumento de juros, né, ou segurar a política monetária, porém tem toda, né, a consequência que a gente está vendo em relação a uma preocupação em desencadear outros tipos de crise ou não crescimento, como aqui no nosso caso, né, uma grande preocupação em relação ao setor do industrial, principalmente. Ainda assim, a gente vê nos Estados Unidos setor bancário muito sensível, pontos importantes que temos que ser, né, sempre ali olhar para o macro como um todo, entender exatamente aí os rumos dessas políticas monetárias. E se aqui, voltando aqui, falando um pouco mais aqui no Brasil, se o Banco Central seguir o plano de voo, né, que já está aí traçado, manter a taxa de juros no atual patamar, vamos pensando ali, né, trazendo essa história ali, contando, na verdade, esse storytelling, na verdade, de quais devem ser os passos, mantendo o plano de voo, mantendo juros no atual patamar. Vai ser já a sexta reunião, na verdade, que a autoridade monetária mantém, então, os juros em 13,75%, sem fazer qualquer tipo de alteração. Com a Selic neste número, desde agosto, então, do ano passado, em 13,75%. Naquela reunião, inclusive, o próprio Banco Central já sinalizava que era necessário manter a taxa elevada por um período mais longo e, assim, então, garantir a desaceleração da inflação e também a ancoragem das expectativas.